E aí, tudo bem? Boa noite! Estamos chegando com mais um RCTV News Podcast. Você já sabe, né? Toda quarta-feira a gente tem um convidado super especial para falar sobre assuntos importantes da nossa cidade, da nossa região. Aqui a gente fala de tudo um pouco, de política, de futebol, de novela, de tudo isso que você gosta de assistir, gosta de acompanhar, gosta de ouvir. Antes de apresentar o nosso convidado, que é super especial mais uma vez, eu quero convidar e pedir para você se inscreva no nosso canal. Ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, RCTV News Podcast? Por que não? É de graça, você não paga nada. Se inscreva para você ter acesso ao nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente produz aqui no RCTV News Podcast, você tem acesso sendo inscrito do nosso canal. Já fez a sua inscrição? Então ative o sininho das notificações. Não tem um sininho aqui embaixo aí na sua tela? Basta você acionar esse sininho, clica nele, que você vai ser o primeiro a ser informado quando uma nova transmissão como essa aqui começar. E além de tudo, quero que você compartilhe a nossa live, espalhe aí a nossa live que está começando, mande no grupo da família, nos grupos aí do WhatsApp, compartilhe para que muito mais gente tenha acesso ao nosso conteúdo, ao conteúdo feito com muito carinho, com muito amor por todos nós aqui do RCTV News Podcast. Rubens Cunha, meu amigo, meu irmão, companheiro de jornada, tudo bem, Rubens? Boa noite para você. Boa noite, Vladimir, boa noite a todos. Primeiramente, vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse programa, por esse convidado, Senhor, os parceiros, os patrocinadores, muito obrigado por esse programa. Amém. Amém. Estamos tendo o prazer de receber João Cleto, é um liderança em pessoa, é coaching, é especialista em gestão de pessoas e vai bater um papo muito bacana conosco nesta noite. João, boa noite, obrigado por atender o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Ô Vladimir, o prazer é todo meu, um abraço aí para você, para o Rubens, são duas lideranças natas, né? Tenho total respeito por vocês. Com certeza temos muito que falar de liderança hoje. Deixa eu só mostrar aqui o livro, trouxe Dá licença. Aqui para vocês, aqui, ó, Rubens. Obrigado, Vladimir, viu? Depois a gente vai fazer a dedicatória. Ó, tá aqui na tela, um pouquinho mais perto, é o livro Liderança na Prática, Como Se Tornar um Líder. É o João Cleto, autor do livro aqui. Ô, João, dizem que um homem ele é completo na vida quando ele faz três coisas, né? Quando ele tem um filho, quando ele escreve um livro e quando ele planta uma árvore. Completou? Só tá faltando a árvore. Mas não plantou ainda? A gente planta amanhã. Amanhã tem um evento lá da represa do Marcelo que vai fazer a revitalização. Eu vou aproveitar e já fazer esse plantio lá. Aí já completou a missão, né? Você trouxe presente para nós, João? Nós temos presente para você também. Deixa eu pegar aqui, dá licença. Temos um presente, todo convidado. Você tirou aqui? Eu tirei. Todo convidado que vem aqui recebe um presente. Isso. Pode abrir, por favor, para mostrar aí para o pessoal. Presente e troca de presentes. Olha, João Cleto, ó. Personalizado, ó. João Cleto Liderança. Aí, ó, mostra aí para o pessoal. Presentinho. Esse aí vai ficar na mesa lá, né? Coloca lá na mesa do seu escritório. Já vai ficar lá. Ô, João, queria perguntar... Pois não, Rubens. Eu queria perguntar para você, um líder, ele já nasce líder? Liderança não nasce pronto. Liderança, ele é comportamento. Uma das maiores definições que eu gosto de usar de líder é que líder é alguém que influencia. Ou seja, se você não está liderando, alguém está liderando por você. Então, muitas pessoas acabam confundindo, acabam falando, mas eu não sou um líder. Não, esse livro que eu fiz foi justamente, Vladimir, para ter dois conceitos. Um líder é aquele que está dentro de uma organização, aquele que está no mundo corporativo, aquele que é um gerente, aquele que é um CEO, aquele que é um diretor, mas também aquela pessoa que precisa liderar a sua vida. E o segundo capítulo desse livro justamente é sobre o autoconhecimento, Rubens. Por quê? O João Cleto precisa conhecer ele para depois ele ajudar outras pessoas. Então, essa já é a grande temática que eu quero aqui compartilhar com a sua audiência, é que um líder ele não nasce pronto. Um líder ele é forjado, ele é feito sob pressão. Isso que é o dar a sustância, porque tem muito líder que na internet hoje em dia tem várias coisas, vários conteúdos, mas eu costumo falar que essa nossa geração é uma das gerações que mais tem
informação e pouco conteúdo. Porque apesar de ter as IAs da vida, várias coisas que tem, eu fiquei 3 anos escrevendo esse livro. Já disse para você Sim. em outra época que por 3 vezes eu voltei o livro do zero justamente para quê? Hoje eu recebo já vários feedbacks, porque o livro foi lançado dia 26, vocês fizeram até a cobertura aqui. Né? Tá na capa do jornal. Estou recebendo aqui a capa da cobertura, eu com a minha família, porque liderança, a base é a família, né? Então as pessoas já estão dando quase um mês que nós fizemos lá, hoje é dia 20, foi dia 26 de fevereiro. As pessoas já estão dando um feedback, elas estão falando, não, realmente o livro ele é acessível, ele é prático. Então, quando eu me propus a fazer esse livro, era justamente para a pessoa que é dentro de um ambiente corporativo, no público ou no privado, mas a pessoa que quer começar a dirigir a sua vida. Então, o líder, ele não nasce pronto, ele é forjado e ele vai aprendendo, porque a dor, ela vai construir um líder. Quando você é forjado, quando você tem aquela dor, aquela questão que você está aprendendo, você vai parar de dar desculpa. Então, liderança, sim, você aprende a ser um líder. Ô João, e como nasceu a ideia do livro? É algo que você já tinha em mente? Você foi construindo essa ideia ao longo da sua caminhada? O livro, de forma específica, como nasceu e qual foi o processo que levou até ele ser finalmente lançado? Perfeito. Eu, com 18 anos de idade, eu tomava conta de uma multinacional. Então foi esses dias, né? Com 18. Quase, né? Quase. Hoje eu estou com 36 anos, tenho 18 anos de casado, casei jovem, né? Com 18 anos. E eu completei também em fevereiro 18 anos de casado. Deus me deu o privilégio de formar essa família lá da minha esposa, Tatiane. Parabéns. Tenho aí minha filha Esther hoje com 16 anos, minha filha Estela com 15, minha filha Maria com 10 e o Joãozinho com 9. Então, desde muito cedo, eu acabei entrando no mundo corporativo e com 18 anos eu me vi diante de um grande desafio, que era liderar mais de 200 pessoas numa multinacional, e o que eu tinha de idade, Rubens, eles tinham de tempo de casa. Então, o que eu percebi? Que no decorrer da caminhada, e hoje é muito comum, acaba que as empresas, elas sempre promovem o melhor vendedor, o melhor supervisor a líder, e nem sempre isso vai dar certo. Então, eu percebi que faltava algumas ferramentas. Então, a ideia de escrever esse livro era justamente sintetizar. É claro, hoje eu sou bacharel em Direito, eu tenho MBA em Gestão de Equipe de Alta Performance, eu sou mentor e coach pela FGV, mas eu percebi que eu precisava deixar um legado. Que legado era esse? Quantificar, pegar tudo aquilo que eu aprendi e ao decorrer desses 18 anos, né, desses 18 anos de experiência liderando em todos os projetos que eu passei, você já esteve comigo em outros projetos, a gente sempre exerceu a questão da liderança. Escolhi também o Marquinho da VM, que é um dos maiores empresários aqui da nossa região, para fazer o prefácio, justamente porque eu acredito, Vladimir, que uma das qualidades de um líder é ser grato. A gratidão, ela é fundamental na liderança. E o Marquinho apostou na minha pessoa lá atrás. Então, nada melhor. Teria várias pessoas que poderiam fazer o prefácio, mas eu fiz a questão. Ele tem a imobiliária, a VM Imóveis, aí mais de 30 anos na região. Um dos maiores empresários. Teve lá no nosso lançamento também, apesar que a agenda dele é loucura. Mas eu acredito que assim, esse livro ele nasce para mim poder despertar as pessoas. Pegar e falar, porque hoje com conteúdo, também tem aí minhas redes sociais, que eu faço igual nós estamos fazendo aqui, podcast. Isso aqui depois transforma em corte, vai para a internet, mas ainda tem aquela galera que gosta de ler, gosta do físico, né? Do físico. Então, esse livro ele nasce como um despertar para você começar a entender sobre a sua liderança. Eu já tive a oportunidade de falar isso várias vezes, né? E sempre que eu estou na presença do João, eu gosto de reforçar. Eu já fui um liderado, né, pelo João Cleto, trabalhamos juntos na FM Notícia, e eu posso dizer que tudo que está aqui, tudo que o João ele prega nas suas palestras, ele na prática vive também. Porque tem muito líder, João, que prega uma coisa e faz outra totalmente diferente, né? Isso é importantíssimo. Um líder ele precisa ter credibilidade, Rubens. Porque os seus liderados, eles observam quem é você. Então, a liderança, ela começa principalmente em casa. Eu gosto de falar muito disso, sobre a família. Porque o João Cleto, antes de ser um líder ali na prefeitura, hoje eu estou ali num projeto com o prefeito Henrique do Paraíso, já estive à frente da Rádio Notícia FM, e todos os outros projetos que eu executei, a minha base é a minha família. A base da liderança tem que ser a família. Eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que ser um bom sobrinho. Por quê?
tem muitos líderes que eles acabam usando máscara. Ele é uma coisa na empresa, na prefeitura, e na casa dele é outra coisa. Não, você tem que também exercer a sua liderança. Claro, você já esteve lá com a minha esposa lá, em outros programas. Lá quem manda é ela, eu só obedeço. Mas tem hora que você tem que ter a liderança também. E importantíssimo, você tem que ser líder também na sua família. Não, eu tenho uma frase comigo que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Se você perder a sua família, você vai ser uma pessoa frustrada. Então, liderança também é família. Legal. A gente vai para um recadinho do restaurante Dona Maria e volta para continuar esse papo aqui com o nosso João Cleto, liderança na prática, como se tornar um líder. Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho. Obrigado ao pessoal lá do restaurante Dona Maria, está sempre acompanhando e sempre nossos parceiros, né? Trazendo aqui também e possibilitando que a gente leve a você o nosso RCTV News Podcast. Rubens Cunha, estamos aqui com o João Cleto, nosso convidado de hoje. Para mim é um prazer, é uma honra receber o João, né? E a gente vê, quando fala de liderança, a gente vê a importância, e você disse agora, se você não tiver a família ali nas suas mãos, não adianta nada lá fora. Então, é importante tudo isso. Agora, um líder, ele na prática, assim, esses erros que tem, por exemplo, às vezes você tem, por exemplo, para você liderar as pessoas, tem aqueles erros, né, que acontecem no líder, né? Porque você disse que você comandou 200 pessoas, né? Mas tem aqueles erros, né? Qual seria o maior erro do líder que você pode explicar aqui? Um dos maiores erros, Rubens, obrigado aí, você que é uma referência em toda a nossa região no meio de comunicação. Fico muito feliz aí de estar aqui hoje com vocês. Um dos maiores erros da liderança que eu encontro, porque hoje eu tem a questão do livro físico, tem o curso online, que é os 6 estilos da liderança, e também tem a mentoria para empresas no mundo corporativo. E um dos maiores erros que eu acabo encontrando hoje da liderança é que o líder não quer mais ouvir. Hoje a gente está com aí o WhatsApp, 2.x, se deixar vai para 3, 4, 5. E eu morei a minha vida toda em São Paulo e acaba que aqui também em Santa Bárbara, Americana, Sumaré, nossa região metropolitana de Campinas, quando o semáforo abre, nós já estamos colocando a mão na buzina. Então, hoje tudo é muito imediato. Hoje, com a IA, com a inteligência artificial, nós somos forjados a dar resultados instantâneos. Só que um líder, ele tem que saber escutar. E muitas das vezes o líder ele acaba agindo, colocando os pés pelas mãos quando ele para de escutar a sua equipe. Claro, você tem que ter um filtro, é o que eu falo. Os 6 estilos da liderança, eu gosto de ler muito até por formação, e um dos teóricos que eu gosto é Daniel Goleman, um dos maiores escritores aí da inteligência emocional, professor de Harvard, autor de best-seller, e ele tem esse conteúdo dos 6 estilos da liderança. Então o líder tem que saber o estilo que ele vai usar no momento certo. Mas a escuta no líder é fundamental. Quando o líder não escuta mais os seus liderados, ele está propício ao fracasso. Claro, você tem que ter o bom senso, mas às vezes o Vladimir vai ter uma ideia melhor do que a minha. Às vezes, eu sou o líder do Rubens, mas às vezes o Rubens, pela experiência que ele tem, pela vivência ou por ter já passado por essa situação, ele chega e fala, João, não coloca essa caneca aqui não, coloca essa caneca aqui do outro lado. Então o líder, ele tem que saber ouvir. E hoje está muito complicado, porque o ego do líder é muito difícil. Meu pai está com 74 anos e ele sempre fala, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então tem aquelas pessoas, Vlad, que ela não pode subir de cargo, ela não pode
mudou um pouquinho, aquela pessoa já se transforma. Então, se você é um líder e você não está ouvindo a sua equipe, os seus liderados, tenha certeza que está faltando algo na sua liderança. João, tem pessoas que estão na posição de líder, mas que não são líderes? Perfeito. Isso é muito importante porque liderança não é um cargo. Às vezes a pessoa, ela se confunde. Ela pensa que liderança é o cargo, e não é. Você que está aí nos ouvindo, você conhece alguém que tem o cargo, mas não é líder. E você conhece alguém que é líder e não tem o cargo. Por quê? Liderança é comportamento. Eu gosto muito o Suits, né, que está na Netflix aí, é o Harvey Specter. Ele fala que quando ele chegou, ele trabalhava tanto que as pessoas achavam que ele trabalhava 100 horas por dia. Ele fala que a primeira impressão é aquela que fica. E é verdade. Um líder, Vladimir, ele é um solucionador de problema. Se eu começo a entregar demandas para o Vladimir e ele começa a resolver, eu já vou ver que ele é um líder. Agora, se eu começo a ver, aí ele, não sei, eu já vou procurar o Rubens. Rubens, e aí? Pô, não, mas... O Vladimir é o meu líder imediato. Isso. Mas eu entreguei demanda e ele não solucionou. Talvez o Rubens ele não é o líder daquele local, mas ele acha a solução. Na segunda vez eu vou procurar o Vladimir ou vou procurar o Rubens? Eu vou procurar o Rubens. Que resolve. Então, assim, a liderança não tem nada a ver com cargo. Liderança, ela é comportamento. E a primeira impressão é a que fica. Porque hoje... Eu conheço pessoas que têm doutorado, têm mestrado, porque hoje, com a tecnologia, não basta você só ser bom, você tem que parecer ser bom. E você tem que trabalhar em equipe. É o que eu falo na contracapa do livro, é a frase de Michael Jordan, que talento individual ganha jogo, mas trabalho em equipe ganha campeonato. Então, um dos maiores erros do líder, ele querer os louros, o resultado só para ele. Não, tem que saber que quando a equipe vence o João Cleto e vence a equipe. Isso. Quando a equipe perde a equipe e perde também o João Cleto, porque nós somos um time. Se der certo, vai dar certo para todo mundo. Se der errado, vai dar errado para todo mundo. Então, um líder tem que saber que ele precisa escutar a sua equipe. Estamos recebendo o João Cleto, autor desse livro aqui, Liderança na Prática. A gente está falando muito sobre ele e no final da entrevista o João vai dizer onde você encontra esse livro, como você faz para adquirir. Então, e o João falou um pouco sobre o rapaz da Netflix, né, que parece que trabalha 100 horas por dia. Quem acompanha as redes sociais do João Cleto acha isso dele, né? Porque uma hora ele está na academia, depois já está na Assembleia Legislativa, depois já está acompanhando o filho jogando bola. É incrível, não sei onde ele acha tanto tempo, mas ele consegue. 12 quilos a menos. Exato, está malhando bastante também, a gente acompanha. Vamos ao recadinho do Sopé Camping Pousada, que fica aqui na vizinha cidade de Montemor. É o tipo de lugar que o verão escolhe para chamar de casa. Enquanto a cidade ferve, aqui o tempo desacelera. Sol, descanso, piscina e zero preocupação. Day use, chalés, camping e detalhe, aberto todos os dias. Reserve o seu fim de semana agora e viva o verão do jeito certo. Aí está, é lindo lá em Sopé Camping Pousada, fica aqui pertinho em Montemor. Se você vai ter uma folga aí, está chegando o feriado da Páscoa, você tem essa possibilidade. Faça a sua reserva, leve a sua família para passar dias agradáveis lá no Sopé Camping e Pousada. Rubens? Eu praticamente estou aprendendo, né? Isso, é uma aula, né? Olha, estou aprendendo. E por incrível que pareça, tudo que ele está falando aconteceu comigo, com pessoas ao meu redor, que você sabe que não é mentira. Sei, muito bem. E aquele caso de líder que não é líder, né? A pessoa estava lá, sou líder. Está na função de líder. Eu falei, vou deixar até... Mas que líder que ele? Agora, ô João, nesse trabalho da liderança aí, nessas decisões, o que é mais importante? Liderar, ter o resultado ou o relacionamento? Muito importante essa questão. Porque um líder, nós somos seres humanos, nós fomos feitos para se relacionar, obviamente. Só que quando você pega no mundo corporativo, seja no setor público, seja no setor privado, sem resultado, você não consegue liderar.
E sem pessoas, você também não se sustenta. Então, é o que eu falo, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, você precisa encontrar um equilíbrio. O que tem hoje? Tem líder que só fica no estilo coercitivo, Rubens. Não, ele bate na mesa. Não, porque o líder daqui sou eu que mando, eu que sou o líder dessa empresa, eu que sou o líder dessa prefeitura, esse projeto é meu. Tem hora que você tem que fazer isso, principalmente quando a empresa está indo ruim, está com vários problemas, tem hora que você tem que pegar, reunir a sua equipe. E, na verdade, você não vai ter que ser só bonzinho, né? Sim, sim. É um dos conceitos que eu tenho também, que se você é um líder bonzinho, você tá... Porque líder é confronto. Eu tenho que chegar no Vladimir e falar, Vladimir, você precisa melhorar isso. E o ser humano gosta de ficar na zona do conforto. A gente gosta de 8 horas trabalhar, ir almoçar, o sextou, sextou, não vê a hora de dar sexta-feira. Então, assim, um líder, ele precisa entender que ele precisa ter resultado e relacionamento. Mas antes de ter o relacionamento, precisa focar no resultado, porque não é uma instituição filantrópica. Você que está em uma empresa, em uma prefeitura, seja lá onde que for, no poder público, no poder privado, você tem que dar resultado. Aliás, eu fiquei 3 anos escrevendo esse livro e já estou terminando o segundo. Ah, é? E o tema é justamente esse. Liderança que não tem resultado é só conversa fiada. Então, um líder precisa gerar resultado. Por quê? Você tem chefe imediato acima de você. Se você é o CEO, você tem os acionistas, você tem o cliente, você de uma prefeitura tem um secretariado, tem um diretor, tem o prefeito, tem a população que elegeu você estar ali. Então, sempre vai ter alguém acima esperando o resultado. Então, o relacionamento é muito importante em uma equipe, porém, eu gosto de sempre dar os dois exemplos. Quando eu tinha 18 anos, que eu fui naquela multinacional, um gerente meu chamou e falou, João, você pode ser aquele líder amigo, né? Que leva um para o outro, leva a pessoa lá para comer churrasco na casa, para comer pizza, sai, vão para a lanchonete, vão para o lugar, vão para o estágio. Esse tipo de líder, possa ser que eles vão confundir sua liderança, quando você precisar eles não vão te respeitar. Ou você pode ser aquele líder enérgico, que é aquele que fala, não, o líder aqui sou eu, Rubens, você vai fazer isso, o Vladimir, você vai fazer isso. Ele falou, é importante, porém, quando der 5 horas e você precisar de alguma coisa, eles vão te abandonar. Então, eu aprendi que nós precisamos ter o equilíbrio. Na vida, tudo é equilíbrio. Então, você precisa exercer... E depende de você ou depende de quem você está liderando? Você precisa, primeiro, você como líder, você precisa se posicionar. Tá. Eu sempre gosto, no projeto que eu chego, se eu estou em qualquer ambiente, primeiro fazer uma reunião de alinhamento. Ó, pessoal, primeiro lugar, eu estou vindo aqui, ó, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não mudo nada de cara. Eu lembro que meu pai foi pastor de uma igreja e quando ele chegou em outro estado, ele fez uma reunião, o culto tipo era de quarta, sexta e domingo. Ele já queria fazer o culto de terça, quinta e domingo, mas eles já vinham naquela filosofia há anos. No domingo seguinte, o pessoal trancou a porta da igreja, falou, não, pastor, não é assim não, aqui nós faz... Então, ali eu já despertei, eu falei, é verdade. Então, quando eu inicio um projeto, primeiro eu gosto de ouvir, eu sento todo mundo para ouvir, Rubens, e aí, o que você está achando desse projeto? Vladimir, o que você acha disso? Para depois eu filtrar, eu ver, e aí eu, aos poucos, a gente vai pegando, ó, o Rubens é bom nisso, o Vladimir é bom nisso, para você criar relacionamento. Tem líder que não quer se relacionar com a sua equipe, então nós somos ser humano, a gente precisa se relacionar, mas acima de tudo, a gente precisa entregar resultado. Ô, João, e quando você bate de frente com outro líder, né? Porque até aqui você falou muito sobre essa relação entre líderes e liderados. E quando tem um outro líder no ambiente, na empresa ou na prefeitura, como se concilia essa questão? Quem responde mais, quem fala mais alto, quem fala mais baixo? Como que é isso? É importantíssimo, porque na verdade eu gosto de jogar com os melhores, né? Eu não tenho... a pessoa fala, fulano não fica muito perto de fulano, não, porque fulano é aviãozão. Eu falei, eu gosto de ficar perto dos aviãozão. Eu vou ficar perto das pessoas que não. Eu prefiro puxar do que ter que empurrar. Então, assim, a gente entende que existe limites, né, com respeito. Tendo respeito é muito interessante. E se você é a pessoa mais inteligente na mesa que você está na mesa errada. Então, você tem que se relacionar com pessoas boas. Claro, um líder vai saber tudo? Não, mas ele tem que saber um pouquinho de cada área. Para quando o seu liderado sentar, falar, não, eu já passei por isso, já passei por aquilo, já passei por isso, que tem que ler, tem que adquirir curso. A gente sempre, eu já fiz mentorias aí com
com quase todos aí que falam de liderança no Brasil, porque a gente tem que sempre estar se renovando. Então, quando você enxerga que em um ambiente que você está, existe outras lideranças, vamos somar força. É o que eu falei ontem. Eu estava explicando para o meu filho que está jogando bola, está na federação de futsal ali no time de Hortolândia. Falei, filho, às vezes quem vai aparecer é o Ronaldinho, porque é o 9 que faz o gol. Mas se não tiver o goleiro, o zagueiro, os laterais, o volante, se deixar só o camisa 9, ele não consegue. E se não tiver o técnico, se não tiver a frase de Michael Jordan, talento individual ganha jogo, mas trabalha em equipe e ganha campeonato. Por quê? O Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Vladimir, que é um expert aí no futebol, sabe mais do que nós, vai ganhar um jogo, Rubens, mas um campeonato. Por que o Palmeiras e o Flamengo estão ganhando todos? Porque ele tem uma equipe. Ele tem um elenco. Então, a grande sacada de um líder é não poldar. A isso que você falou, Vladimir, é muito importante, porque o que eu enxergo hoje, Rubens? Que às vezes você tem alguém que tem liderança dentro da sua equipe, o que você quer fazer? Você quer poldar ela. E tá ao contrário. O capítulo 11 desse livro é formando novas lideranças. Desenvolvendo outros líderes. Se eu sei que o Vladimir tem uma expertise melhor do que eu vou aproveitar o máximo dele. Por quê? O ambiente a qual eu estou inserido tem que funcionar sem eu estar lá. Aí que é a maior vantagem de um liderado, que aí é o maior líder de todos, que é Jesus Cristo, que eu quero fazer um livro sobre Jesus Cristo, Rubens, o maior líder de todos os tempos. Ele teve uma missão do pai dele, veio para esse mundo, implantou a filosofia, a liderança, constituiu 12 apóstolos, se passaram 2000 e tantos anos, eu estive em Israel em 2013, coisa mais linda que eu vi lá, e conseguiu fazer com que sucessores, hoje, depois de mais de 2000 anos, o cristianismo está aí. Então, o líder, ele tem que ter esse raciocínio que você falou, é excelente. Eu não tenho que ter ciúmes do meu liderado, tem vários líderes que estão aí, não. Tem que funcionar sem eu. O maior ápice de um líder é quando a empresa, é quando a prefeitura, é quando o setor, e quando funciona sem você. Se funcionar sem você, significa que você está no caminho certo. Tem líder que não consegue tirar férias. Ou quando ele tira férias, o celular toca e não. Claro, no começo da empresa, você tem que bater o escanteio e cabecear. Isso é normal. Mas depois que passa um determinado momento, você tem que exercer a sua liderança. Você não pode ser refém do operacional. Tem líder que só fica no operacional. Fica um pouco no estratégico, começa a liberar um pouco mais, joga como um volante, deixa os liderados brilhar. Isso é o maior ápice quando você vê novos líderes dentro do seu projeto. Eu fico muito contente, porque tem espaço para todo mundo. Jesus disse uma vez, que aqueles que acreditavam nas palavras e seguiam os seus ensinamentos fariam coisas maiores do que aquilo que ele fez. Então, o próprio Jesus, né? Exatamente. Se ele disse isso... E tem líder bobão aí que não quer deixar os liderados voar. Tem que... Vamos a um recadinho do Mauro Terraplenagem e a gente já volta para bater mais papo aqui com o nosso querido João Cleto. Mauro Terraplenagem, para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e locação, Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola, com o telefone 3458-6017, WhatsApp 19 99781 8058. Mauro Terraplenagem. Mauro Terraplenagem tem máquinas em todas as principais obras feitas aqui na nossa região. Se a obra é grande, se a obra é de qualidade, você tem máquinas da Mauro Terraplenagem trabalhando aqui. Rubens, eu vou passar para você, mas só queria, senão eu me perco aqui. Ô João, me chamou muita atenção o capítulo 9 do seu livro, Gestão de conflitos transformando desafios em oportunidades. Muita gente encara o desafio, a gente volta para a Bíblia, por exemplo, eu amo a Bíblia também por isso, porque a Bíblia conta a história lá de Davi e Golias, O Golias desafiou um monte de gente, muita gente correu dele, fugiu dele, e Davi disse, não, eu vou transformar isso em uma oportunidade. E como que você coloca isso na prática, ensinando na área da liderança? O conflito é no dia a dia, Você nasceu, você já está na pressão. Para nascer,
a gente já briga e depois você fica 9 meses dentro da barriga. É mais uma briga, é mais um conflito. E o conflito, ele está no dia a dia, porque nós somos seres humanos. Nós 3 estamos aqui nesse estúdio, nós temos problema emocional, sentimental, familiar, financeiro. Você imagina uma empresa que tem 10 colaboradores, 100... 1.000, uma prefeitura que tem 5.000 colaboradores. Você imagina, todo mundo está ali das 8 às 5, horário comercial. Então, são as pessoas, um amanhece um dia depressivo, o outro amanhece ansioso, o outro está com problema do pai, o outro está com problema da mãe. Então, o conflito já é natural do ser humano, fora que você tem que entregar resultado. Por quê? Você tem um presidente, um CEO, um diretor que cobra meta, um cliente que você tem que atender. Então, como que você forja a sua liderança? É sob pressão mesmo. Você não vai... Tem pessoa que fala, não, eu quero ficar tranquilo. Não, não existe isso, não existe. Isso aí é guru de internet que fica prometendo 10 passos para o sucesso, 15 passos para a felicidade. Não, a vida é desafio. Você acordar, só que você tem a oportunidade, todo dia Deus te dá o dom da vida. Então, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, Rubens. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Porque é uma melhoria contínua. Eu costumo dizer que o amanhã não existe. Porque quando o amanhã chegar, é hoje. Então eu tenho que ser feliz hoje. Eu tenho que exercer a minha liderança hoje. Quando chegar amanhã, eu tenho que estar consciente de tudo que eu estou fazendo. Porque o que eu estou vivendo hoje é a média dos últimos 5 anos. O que o João Cleto está fazendo aqui hoje é fruto dos 5 anos atrás. O que eu vou ser em 2030, eu começo a plantar hoje. Então, o conflito, ele vai ter. Não caia nesse conto aí, que sua vida vai ser... Não, é porque eu tinha um juiz lá, o Rafael Tocantins, eu nunca esqueço disso, que da 2ª Vara da Fazenda lá em Guarulhos, e eu tinha aula com ele ali na Unip, no Paraíso, em São Paulo, e ele falava que ele ia sair das redes sociais. Eu falei, mas doutor, por quê? Porque parece que a vida de todo mundo é perfeita, só a minha que não, Rubens. Ninguém posta arroz, feijão e ovo, todo mundo posta no restaurante fulano de tal, a viagem e tal. Então, não baseie a sua vida em rede social. Rede social é importante você ter como ferramenta, mas ela não é verdadeira. A pessoa pode estar mostrando uma face, e a maioria das pessoas que eu tenho acesso, os grandes empresários da região, eles mais erraram do que acertaram. É que é normal, a gente só vai mostrar os acertos, ninguém vai mostrar as coisas ruins. Então, o conflito é importante. Mas como você fica no conflito e o que você faz na liderança é que vai determinar o seu sucesso. Estamos aqui com o João Cleto, autor do livro Liderança na Prática, Como se tornar um líder. Está nos dando a honra de participar do nosso podcast. Rubens? Pelo jeito, nós vamos ter que fazer no mínimo... Outro programa. Três, já tá indo no embora mínimo. O programa. E outra coisa, hein? É uma aula. Porque ele está falando, mas a minha vida também, o que eu passei na minha vida... E a minha esposa sempre fala, nunca desista. Em inglês, como que é? Never give up. Nunca desiste, né? Porque se eu fosse desistir, eu não estaria aqui, né? Com certeza. O que já aconteceu na minha vida. Agora, liderar. Mas, às vezes, naquele dia, você está inseguro, está com medo. Como é que você tem que fazer? Porque não é só mar de rosas, né? Então, naquele dia, você está inseguro, você está com medo. Como é que você tem que fazer? Na verdade, Rubens, coragem não é ter medo, é não parar por causa dele. Então, às vezes, é normal. Tem dia que eu amanheço que eu não quero. É normal, nós somos seres humanos. O que falta muitas vezes para a gente é assumir, é o 2º capítulo do livro, é o autoconhecimento. Eu tenho que conhecer quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes e, acima de tudo, saber que coragem não é não ter medo. O medo faz parte do ser humano. Se tirar o medo da gente, a gente vira robô. É normal você ter medo. Só que, acima de tudo, o que você precisa entender é não parar por causa dele. Você não pode parar por causa do medo. O que eu gosto de fazer? Às vezes eu sou convidado a outros desafios, porque o ser humano foi feito para ficar na zona de conforto. A gente quer acordar todo dia do mesmo jeito, ir trabalhar, a gente faz a mesma rota, mesmo de tudo. Só que você precisa entender que você tem, todos nós nascemos e um dia vamos morrer. Então, o legado que nós vamos deixar entre a vida e a morte é o que vai fazer as pessoas lembrarem de você.
Então, você está com medo? Vai com medo mesmo. Às vezes eu falo, eu vou aprender. Talvez quando um líder me chama, uma pessoa, um novo desafio, às vezes eu não sei. Eu falo, me dá pelo menos uns 5, 6 dias aí que eu vou aprender e vou fazer. Então, assim, você tem que saber que se você parar por causa do medo, você vai travar talvez uma liderança que é para você exercer. E eu quero aproveitar, João, porque por tudo que eu já fiz na minha vida, né, no rádio, e agora esse projeto, RCTV News Podcast, que nós estamos, foi um desafio. E quando eu conversei com o Vladimir, e ele sabe, às vezes é 11 horas da noite, 11h30. Não é fácil, né? Eu tenho uma dúvida, eu mando para ele. Eu preciso ouvir ele primeiro. Se ele falar sim, é sim. Se ele falar não, é não. Não é isso, Vladimir? Sim, exatamente. Então, e graças a Deus, às vezes acontecem desafios, viu? Eu estou dando esse depoimento porque nós estamos falando de liderança, e aqui está sendo uma aula. Às vezes eu tenho alguns convites, algumas coisas, o Vladimir sabe, eu falo, mas será que eu vou conseguir chegar até lá? Mas aí eu falo com ele, falo com outro, a equipe fala, vamos. E então é importante tudo isso, viu? Por tudo que eu passei, eu vou completar agora 72 anos. Parabéns, Está jovem ainda. Vamos a um recado rapidinho aqui do Aro Contabilidade e a gente já volta com mais bate-papo com o nosso querido João Cleto. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Aro Contabilidade, portanto, está chegando aí o período da declaração do imposto de renda, hein? Tem alguma dúvida, tá? Com alguma dificuldade? Consulte a equipe lá da Aro Contabilidade, que você vai ter toda a orientação, todo o embasamento para fazer a sua declaração. João, eu tive a oportunidade de ler já o livro, né? Muito bom, por sinal, parabéns. E tem uma passagem do livro, não me lembro o capítulo, que para memorizar capítulo eu não sou dos bons, mas você conta a história de uma empresa onde eles tinham um objetivo grande, né? Realizar uma tarefa muito grande e estavam com muita dificuldade para fazer aquela tarefa. Aí o líder um dia reuniu lá e começou a colocar mini metas, né? Pessoal, vamos celebrar cada pequena conquista que no final, na soma, vai gerar aquela grande conquista. É isso também, é saber reconhecer as pequenas vitórias, os pequenos momentos pelo caminho, né? É isso, eu gosto sempre de usar vários exemplos. O livro eu tento fazer com que a pessoa entenda e depois, cada final de cada capítulo, tem uma reflexão, um exercício para fazer. E é justamente isso, porque às vezes os 20 primeiros dias de janeiro, que a ciência fala, são os 20 primeiros dias mais sabotadores do ano inteiro. Porque no final do ano, todo mundo tem um monte de meta. Esse ano eu vou emagrecer 30 quilos, eu vou mudar de vida, que não sei o que tem. E tem que ser assim, porque nós somos emotivos. Sim. Nós não somos robô, a gente somos seres humanos de carne e osso e tem que ser desse jeito. Porém, eu gosto muito de exemplificar essas coisas, por quê? Porque às vezes a gente perde a exatidão do obrigado, parabéns, às vezes a gente não chegou ainda. Para mim emagrecer 30 quilos, eu tenho que começar com 100 gramas, 1 quilo, 2 quilos, até eu chegar nos 30. É um processo que você vai tendo. Então, se no pequeno caminho, quando eu emagrecei 1 quilo, a gente comemorar, a gente vibrar, isso vai mandando mensagem positiva. E nós somos emotivos. Nós somos o nosso mindset, o nosso cérebro, ele vai se acostumando de acordo com o ambiente que você está inserido. Então, é muito importante essa questão, por quê? Celebra as pequenas conquistas, celebra primeiro, você está vivo. Se Deus te deu a oportunidade de você amanhecer, já é a oportunidade de você fazer tudo diferente. O que eu vejo muitos líderes, muitos mentorados a qual eu tenho essa mentoria, e eles chegam lá muito querendo se vitimizar. Não, porque meu chefe é assim, porque não sei o que tem, é o que eu falo. Assuma o controle da sua embarcação. Você é o capitão e a capitã da sua embarcação. Se eu estou vivendo hoje o que eu estou vivendo, é a teoria do espelho. Eu olho no espelho e falo, João Cleto, você é o responsável por aquilo que você fez, por que você faz e por aquilo que você há de fazer.
Então, quando você assume o controle da sua vida, você aprende a festejar pequenas conquistas, vai gerar um resultado enorme. É como num campeonato de pontos corridos. Não é na última rodada que você vai ganhar, é desde a primeira, quando você começa a somar um empate fora, perde aqui, ganha ali. Quando você vai chegar no final do ano, você foi campeão. Então, na vida, na empresa, no setor público e privado, conquiste, mas lembre de você reconhecer os seus liderados. Às vezes é uma palavra, eu gosto muito de estar perto da equipe nesse sentido. Último dia do mês, parabéns, nós fizemos isso. Talento individual ganha jogo, trabalho em equipe ganha campeonato. Essa é a frase que eu falo assim, praticamente uma vez por dia. Eu falo essa frase para alguém liderado, pessoa que está próxima, porque você vai trazendo o grupo para você. O líder tem que ser isso. A diferença do líder para o chefe é isso. O chefe, ele só é da ordem, o chefe só quer mandar. O líder não, o chefe é eu faço, o líder fala nós fazemos. Quando ganha, o chefe fala eu ganhei, o líder fala não, nós ganhamos. Então é muito importante essa questão aí, parabéns pela essa observação aí. Eu acho muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente fica planejando tanto, né? Não, eu quero logo ter a minha casa construída, pronta, terminada, e a gente às vezes não dá valor ao tijolinho que é colocado ali, ao reboco que foi feito ali. Então é muito importante, claro que o resultado final é importante, mas o pedacinho, né? Passo a passo também é fundamental na nossa história de vida. A gente vai para o intervalo rapidinho para o recadinho do Lucas Feitosa, artigos para pesca. A gente já volta aqui com o RCTV News Podcast. Lucas Feitosa, o shopping da pesca, iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Lucas Feitosa, artigos para pesca. Você que gosta de pescaria, lá tem molinete, tem isca artificial, tem todos os artigos de pesca, você encontra no Lucas Feitosa. Vamos perguntar para ele? Olha, com essa liderança ele deve ter. Se ele não faz, ele ensina a fazer. Ô João, todo mundo que a gente traz aqui, depois da nossa propaganda do Lucas Feitosa, a gente pergunta. A grande maioria diz que não. É pescador, gosta de pescar, manja da pescaria. Meu pai, né? Meu avô, Manuel Adeus, que já está no céu, foi um grande pescador. Meu pai conta cada história que saiu muito jovem, né? Meu pai está com 74 anos, teve um AVC agora 2 dias atrás, mas graças a Deus já está em casa. Paralisou o braço, né? Mas aí está fazendo fisioterapia para poder melhorar. Eu não sou o pescador, né? Mas meu avô e meu pai pescaram bastante, viu? Então, mas não passou para você? Não, ainda não. Eu tô até devendo isso pro meu pai. Ele sempre cobra, vamos lá pescar junto, vamos lá fazer. O Joãozinho esses dias falou, pai, e aí, quando que nós vamos lá pescar? Tô devendo uma pescaria pro meu filho, viu? O Joãozinho, cobra o papai para que ele se torne pescador também. Então não é, né? Na prática não é. Então vai para a lista dos que não são. Ele já ia ganhar o molinete, não vai ficar para a próxima. Ô João, o que você faz nas suas horas vagas, né? Eu acompanho você está sempre trabalhando, ou está postando cursos, ou está dando aulas. Nas poucas horas vagas que você tem, quais são os seus hobbies que você gosta de fazer? Eu sou muito família, né? Minha família para mim é tudo, meus filhos, minha esposa. E assim, eu procuro, claro, hoje eu estou em um projeto que é muito desafiador, quando você migra do setor privado para o público é muito diferente, e às vezes a gente que veio do privado quer resolver tudo muito rápido, e no setor público não é assim, você tem muitas questões que você tem que parar, pensar. Então eu gosto muito, né? Tenho o meu momento com Deus, sou cristão também, vou à igreja, eu tento estar sempre ali acompanhando dentro do possível São Paulo, futebol São Paulino, que está difícil de ganhar alguma coisa, mas eu e minha filha, nós gostamos, ela assiste comigo, a minha filha Esté, ela é São Paulina mesmo, e eu gosto de estar sempre com a família, independente onde que seja, vamos em um parque, vamos em um cinema, sábado passado eu levei os 2 menores no teatro, então eu procuro assim preencher, porque a nossa vida não é fácil, né? A gente está aí
chega quase 20 horas por dia de trabalho. Tem dia que você vai noite adentro, porque acontece um problema aqui, outro ali. Como você é liderança, todo mundo vai procurar você para encontrar a solução. Então, de alguma forma, meu hobby é a minha família. É estar com eles e é para eles que eu vivo e por eles que eu vivo e está dando certo, graças a Deus. Eu acompanho a sua vida, né? Até porque sou um grande admirador seu, sempre disse isso para você. E teve um episódio que aconteceu na sua família recentemente que eu pensei, porque eu sou pai de menina também, mas minha menina tem apenas 5 anos, vai demorar um pouquinho para acontecer. Vai chegar também. E nessa situação da filha apresentar o namorado, você usou mais os artifícios de pai ou mais os artifícios de líder? Aí eu comecei fazendo uma oração, né? Eu sentei os dois, comecei fazendo uma oração, mas assim... Só pra gente explicar, o namorado, a filha do João foi apresentar o namorado, né? Sim, claro, a gente... sabe que vai chegar esse momento, mas você fica ali um dia que vai chegar, o que eu vou fazer? Mas eu tenho a minha consciência que eu tenho que preparar a minha filha, dar um maior ensinamento para ela. Primeiro, ensinamento cristão, bíblico, dela ser um ser humano melhor, para ela criar, constituir sua família, casar, porque é a promessa de Deus, deixará o pai e a mãe se unir a uma mulher. Então a minha tarefa como pai é até onde eu puder estar ali com ela, educando na escola, com curso, preparando ela para o mercado de trabalho, com certeza ela vai ser uma mãe, uma liderança boa, vai ser uma mulher boa. E 3 filhas, foi agora com a Esther, daqui a pouco é a Estela, a Maria, que já está vindo aí, depois o Joãozinho. Mas eu acho que é o ciclo natural, né? Eu acho que o Vitor também é uma pessoa da igreja, trabalha, faz faculdade. E, claro, eu como pai estou sempre ali supervisionando, né? A gente tem limites, né? Ela fala, pai, você é o único... Eu vou contar uma coisa aqui que ela vai ficar brava comigo. Mas ela fala, pai, você é o único pai que às vezes liga para o outro pai para saber aonde eu estou. Eu falei, filha, porque o pai cuida de você. Se os outros não cuidar, porque nesse mundo que está aí hoje é muito complicado, porque essa juventude, ao mesmo tempo que elas têm muita informação, eles têm pouco conteúdo. Isso. Então, hoje aí o mundo das drogas, criminalidade, então é muito complicado. Então, eu tento ser o mais presente possível e eu falo, o pai está aqui zelando por você. Então, eu acho que é uma fase natural que vai acontecer. A sua está com 5, mas daqui a pouco vai acontecer também, né, Rubens? Não, João, não fala isso. Mas eu acho que assim, o nós como pais, né, o que a gente tem que fazer é pedir Deus direção, para que Deus coloque pessoas de Deus na vida dos nossos filhos, que eles possam ter um bom casamento, que eles possam pegar, porque ensina o seu filho no caminho que deve andar, quando ele ficará velho, ele não se desviará dele. Então, meus pais me deram esse ensinamento, hoje eu constituí uma família e quero que eles prossigam, daqui a pouco vem os meus netos, e aí a gente vai estar nessa sucessão da liderança. Legal, a gente vai para o recadinho da CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, e já volta. Essa é a CIA, Casa do Empresário. Se você ainda não é associado da CIA, você está perdendo, hein? Tem muitos benefícios, é baratinha a mensalidade e você tem muitos benefícios e está chegando o Jantar dos Empresários, né, Rubens? O Jantar dos Empresários, o RCTV News Podcast, nós vamos estar lá com toda a equipe fazendo a transmissão exclusiva ali para Americana e para o mundo, né? Para o mundo inteiro. E quem sabe, não sei se o João vai ter, às vezes... o João vai estar lá no Jantar dos Empresários. Então, tem que estar. E toda a nossa equipe vai estar lá, um abraço. E tem o aniversário da CIA na quinta-feira agora. Isso, 65 Estaremos anos, né? lá também. Estaremos lá também. O Rubens também não perde uma festa, João. Não perde uma ele festa, gosta, Rubens. É festeiro. Não, mas é aí que ele fala da liderança. A pessoa me liga, lá o patrão lá, você precisa estar com a sua equipe. Aí eu respiro, falo, Senhor, eu vou conseguir. Aí liga para o Vladimir. Vamos lá. Pronto, é assim que tem que fazer. Eu quero fazer uma pergunta, ô João. O que mais destrói a liderança ali, às vezes a pessoa nem percebe. A pessoa é líder, mas às vezes ele comete algum erro, alguma coisa, e ali
ele não está percebendo e destrói a liderança. Isso aí acontece com muitos, né? Muitos líderes acabam destruindo a liderança por falta de posicionamento. Então, o líder ele tem que saber se posicionar. É igual o Bernardinho fala, que dos campeões exige o máximo. Então, o líder ele tem que saber o momento certo daquele estilo que eu falei do coercitivo, tem o momento certo de você bater na mesa, tem o momento certo que eu olho para o Vladimir e falo, hoje você não está legal. Fala o seguinte, vai para casa, volta amanhã. Então, o líder ele tem que se posicionar. Se ele omitir, a liderança dele vai fracassar. Então, líder que não se posiciona, não dá para você ficar em cima do muro. Não tem jeito. Tem hora que você tem que dar a sua opinião para os seus liderados. E liderança é difícil por isso, porque você tem que dar feedback. Um líder bonzinho não vai se sustentar. Não é que você tem que ser carrasco. Hoje em dia não é mais como era antigamente. Quem fala mais alto, aqui quem manda sou eu, homem não chora, tem que fazer o que eu quero que faça. Não, você tem que se posicionar no dia a dia. Quer ver uma posição boa que um líder dá? Chegar no horário. Tem líder que marca a reunião e ele se atrasa. Os seus liderados começam a ver você de uma outra forma. Eu fico abismado. Isso eu falo em todos os lugares, porque eu faço as palestras corporativas e às vezes você chama em uma reunião com secretariado, no poder público, diretores, gerentes, seja lá o que for, público ou privado, e aí as pessoas vêm para uma reunião importante, Rubens, e não traz uma agenda para anotar. Então, assim, o seu posicionamento como líder, ele está com a forma como você é vestido, com a forma com que você fala, os ambientes que você frequenta. Um líder, ele é visto a todo momento. Tem sempre alguém olhando você. Duro é saber se as pessoas estão olhando você com credibilidade ou sem credibilidade. Então, posicionamento de um líder é fundamental. Um líder que quer ficar em cima do muro, ele vai ser igual o Eutico lá quando o apóstolo Paulo estava pregando. Ele vai cair e vai dar errado. Eu conheço de Bíblia também, viu, Rubens? Ô, João, você fala também que me chamou a atenção uma expressão que você usa, de que quando um liderado, por exemplo, no poder, na empresa privada, né, quando você vai demitir alguém, a pessoa tem que saber o porquê ela está sendo demitida, né? Isso é muito interessante. Eu falo para os meus... Porque em um grau que eu estou hoje de liderança, tem vários liderados abaixo de mim. E não, humanamente falando, não dá para você estar todo dia com todo mundo. Então, quando chega lá e fala assim, vamos demitir o Rubens, eu falo, mas o Rubens está sabendo por que ele está sendo demitido? Porque se você deixa para avisar o seu colaborador, seja no setor público ou no setor privado, no dia da demissão, você fracassou como líder. Eu tenho meu bloquinho de nota aqui, que eu anoto tudo. Hoje eu chamei o Rubens e dei o feedback. Falei, Rubens, você não está chegando no horário. Rubens, eu te passei uma tarefa, você não entregou ainda. Quando você entregou, não estava tão legal. Então, você vai dando feedback. Por quê? Tem pessoa também que não quer melhorar hoje no mundo corporativo, no setor público, é normal. Às vezes a pessoa está ali para ganhar o fundo de desemprego, fundo de garantia, trabalha 6 meses para ir lá. E assim, um líder ele precisa o quê? Dar o feedback. Eu dei o feedback, o Rubens não acatou, Rubens, vem cá, hoje não dá. Aí quando eu faço uma demissão, que é muito ruim, talvez é uma das tarefas mais ruins de um líder, é quando ele tem que demitir alguém, porque é um pai de família, uma mãe de família, às vezes a pessoa vai chegar em casa e como vai contar para a família, enfim, essa parte é muito complicada. Mas eu vou com o coração tranquilo, porque eu, quando vou demitir alguém direto, eu já fiz todas essas lições de casa. Eu já dei feedback, já chamei. Quando sento, eu já falo, pô, Vladimir, você viu? Você também não me ajudou, eu tentei de tudo. Então, quando chega um liderado que está abaixo de mim, que vai mandar um outro liderado embora, eu já pergunto, Vladimir, você tem certeza que o Rubens está sabendo por que ele vai mandar embora? Porque depois eu não quero que o Rubens venha aqui e fale, não, eu não estou sabendo, não é bem assim, não. Então, você tem que dar feedback para a sua equipe, tem que extrair o melhor, porque o contrário também é verdadeiro. Tem líder que fala assim, minha equipe não dá certo, não dá certo, não dá certo. Eu falo, a culpa é sua, porque você é o capitão dessa embarcação. Você que escala o seu time. Se seu time não está jogando, é porque você não está treinando corretamente. Ninguém está falando se vai ganhar todas. Porém, a equipe é reflexo do líder. Quando um líder começa a falar muito mal da equipe, eu vou lá, pego, para minha mentoria, eu levo um espelho. Quando ele começa, porque minha equipe não faz isso, eu estou cansado de fazer, eu ponho um espelho na frente dele e falo, a teoria do espelho. A sua equipe é reflexo de você.
Se você não chega no horário, se você não dá feedback, se você não pega a ferramenta para se ler, sua equipe vai ser ruim mesmo. E o líder, ele é incrível como as pessoas, um cara quando é um bom líder, as pessoas acreditam nele e vestem a camisa dele, né? Porque é credibilidade, né? Um líder, quando tem credibilidade, e ninguém está falando que o líder vai ser uma pessoa expert, não, ele vai ter algumas características importantes, mas acima de tudo, ele tem que ter o respeito da equipe. Se você tiver o respeito da sua equipe, você pode ter certeza que seus liderados vão comprar briga com você. Nós temos o Marcos Fontes, por exemplo, que é um líder nosso aqui. Se ele fala para a equipe, vamos enxugar gelo na praça, a gente vai. Mesmo sabendo que não tem como, mas a gente vai e enxuga o gelo. Porque é credibilidade, né? Quando você tem credibilidade, é mais fácil, né? E tem muitos líderes aí que eles não têm credibilidade. Às vezes estão respeitando ele só pelo cargo que ele tem. Isso. Porque às vezes alguém colocou ele lá, às vezes ele é uma questão meia complicada, mas ele não tem a credibilidade da equipe. Isso é triste, né? A gente vai para o recadinho agora, o último recadinho da Farmácia Prata 1, a Farmácia Big Forte. Daqui a pouco a gente volta para que o João explique onde você encontra o livro Liderança na Prática e também para falar sobre os seus cursos e as suas mentorias. Até já. Ô pai, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Olha, Samuel, o Brasil eu não sei, mas o cliente da Farmácia Prata 1 Rede Big Forte sempre ganha com a Copa do Mundo. Durante a competição, a cada R$20 em compra, cada cliente ganha um cupom e vai concorrer a uma TV novinha de 55 polegadas, além de outros prêmios. A Farmácia Prata 1 Big Forte também é farmácia popular, com remédios de graça para doenças como asma, hipertensão, diabetes, entre outras. Portanto, além de economizar, o nosso cliente ganha prêmios. Farmácia Prata 1 Big Forte, Avenida da Indústria 650, no Jardim Pérola. Estamos de volta com o nosso RCTV News Podcast. Grande abraço aí ao seu Luiz, lá da Farmácia Big Forte Prata 1, que vai ter promoção na Copa do Mundo, né, Rubens? Vai ter a promoção, eles estão nos aguardando agora em abril. Sim. Você vai estar com a camisa do Brasil. Do Brasil, opa. E eu com a camisa, nós vamos fazer uma brincadeira. Ele vai presentear os seus clientes com uma TV de 55 polegadas antes da Copa do Mundo. Estaremos lá, né? Legal, vamos estar sim sorteando aí esses brindes na Farmácia Prata 1 Big Forte. João, as pessoas que querem adquirir o livro, vou mostrar aqui mais uma vez, ó, para a nossa câmera, isso, ó. Chegar até mais perto aqui. Liderança na Prática, como podem fazer, onde as pessoas encontram o livro, João? Legal, muito importante, até parabenizar o Sérgio Lima, que fez essa capa aí. Linda, hein? Sérgio Lima é um parceiro nosso lá de São Paulo, eu estive com ele 2 dias atrás, agradeci novamente, porque ficou muito legal, né? A escada aí é a liderança, tanto homem como mulher, tem aí nos bonequinhos aí, exemplificando, porque líder não tem nada a ver com sexo, o líder pode ser homem, pode ser mulher, não tem gênero, né? Você pode adquirir através do meu site, joaocleto.com.br, lá tem a minha mentoria, tem um livro físico, através do Hotmart, você pode encontrar o livro físico também. Em todas as plataformas já tem aí. Eu gosto dele folheado, mas tem a geração Z que eles chamam aí, que é o tal do Kinder da vida aí, e já está disponível também o formato digital também. Você pode estar adquirindo, entra lá, joaocleto.com.br, que você vai ter todas as informações. Ô, João, você tem 36 anos de idade? 36 anos. Nasceu 36. Onde, João? Nasci em Diadema. Diadema, São Paulo. No ABC Paulista, isso. O João Cleto, não de 36, mas de 10 anos de idade, 15 anos, ou de 18, quando você começou, imaginava que aos 36 estaria onde você está, conquistado o que você conquistou, tendo esse conhecimento que você tem? Ser líder é ser solitário, porque às vezes um líder ele vai tomar decisões que muitas das vezes as pessoas não vão compreender. Então, na nossa vida, claro, a gente vai trilhando. Se você ficar muito presa no passado, você vai ser uma pessoa depressiva. Se você ficar muito presa no futuro do que vai acontecer, você vai ficar ansioso. Então, você tem que achar o equilíbrio da vida. Eu gosto muito de exemplificar a minha vida. Claro, aquele garoto de 18 anos que foi fazer a primeira reunião, começou a tremer porque lá era uma multinacional que trocava de turno. Então, de repente, às 14 horas, quando era o segundo turno, você tinha que reunir quase 100 pessoas em volta para falar o que foi acerto no dia passado, o que tinha que fazer de melhor.
Claro que aquele garoto de 18 anos, ele veio se aprimorando. E com ferramentas, com muita hombridade. Eu tenho o meu mentor, que uma vez por semana eu sento com ele e falo, e aí, o que eu estou acertando, o que eu estou errando? Porque quando você para de ouvir, você para de crescer. Então, olhando para aquele João Cleto lá atrás, se eu fosse dar um recado para ele, era dizer para ele, continua, não pare. Foi o que o Rubens acabou de falar. O segredo dos que venceram foi que não parou. Se você parar, você não vai chegar no seu objetivo, você não vai chegar na sua meta. E pasme você, tem mais gente torcendo para você parar do que para você vencer. Porque às vezes, ô Vladimir, a gente torce para alguém de um reality show ganhar, a gente vibra com pessoas que a gente nunca nem vai ver na vida e às vezes a gente não estende a mão para um amigo que está do lado. Porque o ser humano é egocêntrico, a gente quer só o nosso umbigo, só o meu quer estar certo. Você nunca, pessoa pode estar bem, mas nunca tão bem igual você. Então o João Cleto, lá de 18 anos, o João Cleto com 36 anos, ele tem uma marca que é não parar, como daqui mais 18 anos. É isso que eu ia perguntar, frente, os próximos 18. Com certeza, muitas coisas boas vão vir por aí, seja no setor público, seja no setor privado. Nós estamos dentro de um projeto hoje, minha visão é até o meio do ano lançar o segundo livro, ter uma escola de liderança, onde as pessoas podem ir presencialmente. Claro que o online hoje é mais fácil, porque você consegue conectar através de uma plataforma na internet com várias pessoas, mas eu acredito que tem muita coisa boa vindo por aí, o Café com Liderança. Então, vamos embora para cima que a gente não para, né, Rubens? E já vamos agendar já o segundo livro. Com certeza, com esse, certeza. Esse Café da Liderança, a gente também quer estar junto. Mas, viu, João, a gente percebe... É lógico que estamos chegando ao final, Sim. né? Uma pergunta sua, Rubão, pode mandar. Do programa, que eu estou gostando, né? E estou aprendendo. Calcula você que está acompanhando esse programa, imperdível, né? Da sua firmeza, né? E isso acontece no dia a dia, que nem na minha vida, é um exemplo. O Vladimir sabe quantas vezes eu falei, eu vou parar. Mas aí é aquele ditado, eu pego, ponho o meu joelho, vou lá no quarto, né? Ponho o meu joelho e converso com o Senhor. Senhor, eu vou parar? Ele fala, não, eu estou contigo. Aí eu volto. E graças a Deus estamos aqui. Agora, João, a gente percebe que você deve receber nesse trabalho de liderança, para a gente fechar aqui, eu imagino as pessoas mandando mensagem e tal, e você vai ter que responder. Você vai dormir que hora? Porque é importante. Isso aí acontece comigo. Às vezes a minha esposa fala, vamos dormir. Calma, só vou resolver aqui. Mas é meia-noite, eu tenho que resolver, não posso... Eu queria que você falasse. Na vida tudo tem que ter equilíbrio, né? Você precisa também... claro, depende de cada projeto que você está vivendo. Hoje aí com essa questão do livro, da liderança, e eu gosto, eu mesmo que respondo as minhas redes sociais, as pessoas mandam feedback, estão falando, gostei, esse exemplo que você deu foi que igual o Vlad fez aí, gostei disso, gostei daquilo, porque assim, ou você lidera ou alguém vai liderar você. Então, eu decidi liderar e acima de tudo, qual que é a minha missão de vida hoje? Minha missão de vida é ajudar o maior número de pessoas a despertar a liderança que existe dentro de você. Talvez você não é um líder, você não é um CEO, você não é um gerente, você não é um encarregado, mas você precisa liderar a sua vida. Como que você está liderando a sua vida? Porque para liderar a sua vida, Vladimir, você não precisa da autorização de ninguém. Na empresa, você ainda vai precisar da autorização do seu chefe, do seu patrão, do CEO, mas da sua vida, você só precisa da sua autorização, porque Deus já te deu a autorização que é de você estar vivo. Se Deus te deu a vida, irmão, vai para cima, regaça a manga, não tem um recurso, começa sem recurso mesmo, não tenho aquilo que eu precisaria ter, comece. O segredo é você começar. A questão do sono é uma questão de... Claro, tem dia que você está mais agitado, outro dia menos. Acima de tudo, é manter o diálogo com todo mundo. Eu respondo todo mundo, seja lá o que for. Eu gosto de zerar o meu WhatsApp. Hoje estou recebendo mais de 400, 500 mensagens por dia. Mas, graças a Deus, a liderança ela é perceptiva.
Então, quando eu chamo todo mundo de liderança. Quer dizer que eu cheguei aqui, chamo o Vladimir, chamo você, chamo o outro, porque para mim todo mundo é um líder de fato. Então, minha missão de vida é essa, Rubens, é despertar o maior número de pessoas a ser uma liderança e uma liderança com eficiência. Para fechar, João, a gente só fez perguntas aqui tranquilas e tal, vou colocar você na parede agora e você vai ter que sair e vamos ver como você vai sair. O que as pessoas deveriam falar sobre liderança e que não tem coragem de falar em algum momento? Tem algo? Perfeito. Liderança, ela é comportamento, como eu disse, né? Então, você aprende a ser líder. O que as pessoas precisam parar é de se vitimizar. Que eu disse aqui, volto a repetir. Você é o capitão e a capitã da sua embarcação. Se você fracassa ou se você acerta, você é o único responsável pelos seus acertos e pelos seus erros. O que falta muitas das vezes na nossa vida, porque a gente sempre procura o outro, né? Não deu errado, foi o Vladimir. Não deu errado, foi o Rubens. Não, você tem que assumir o controle da sua vida. Claro que tem vezes que o outro está te ferrando, você está com muitos problemas, mas você tem que assumir o controle da sua embarcação. E o que você é como líder vai reverberar na sua casa, na sua família, com a sua filha, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe. Então, exerça a sua liderança de uma forma plena. Então, o que falta hoje das pessoas falarem de liderança é esse confronto. Não é ficar, você vai ser feliz, é 10 passos para ser feliz. Não, você precisa assumir o controle da sua vida. É o que esse livro faz. Como se tornar um líder? Porque se você aplicar, esse livro é 150 páginas, se você ler um capítulo por dia, em 12 dias você leu todo o livro. Então, é uma leitura fácil, que eu tenho certeza, Vladimir, se a pessoa ler esse livro, ao término desse livro, ela não melhorar como pessoa, eu tenho certeza que ela vai melhorar como pessoa. Porque se você aplicar os conceitos de comunicação, o líder precisa se comunicar, precisa tomar decisão, precisa ter vários aspectos que você vai crescer como pessoa e ao final de tudo que você tiver na sua liderança, com certeza vai reverberar em outras pessoas. João Cleto, Liderança na Prática, é o livro que já está disponível, né, nas plataformas. O site do João, joaocleto.com.br, lá tem todas as informações para você adquirir. Adquira logo, está acabando, né, a versão física, mas daqui a pouco vai ter uma segunda edição também, um novo livro escrito pelo João. João, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer conversar com você. Estamos com portas abertas, sempre que quiser, sempre que precisar, pode nos procurar, vamos estar abrindo as portas para você. Obrigado, João. Eu que agradeço, Vladimir. Você, o Rubens, pessoas aí que eu tenho um bom relacionamento, são lideranças que eu respeito, admiro. Conte sempre comigo. Obrigado. Rubens Cunha? Eu quero falar algo, um minuto, quando eu vi o João pela primeira vez. E eu comentei para você. A gente marcou a reunião e naquele dia ele tinha 1000 problemas lá para resolver. Ele nos atendeu em 5 minutos. E resolveu. Mas aí eu falei para o Vladimir, esse é líder. E não foi por desleixo, por desprezo, não. Foi por resolver rapidinho. Porque tem pessoa que fica reunião 2 horas e não resolve. Então, a primeira vez, parabéns, João. A gente vai deixar agendado já. Com certeza. Os próximos. Agora eu vou fazer algo diferente que tocou no meu coração. Todo final do programa, isso aí nós já acertamos. A gente faz oração no começo e no fim. Por favor, eu queria que você fechasse o programa com uma oração. Amém. Com todo respeito. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida a qual o Senhor nos deu, por este momento aqui nós estamos, ó Pai. Coloco a vida do Vladimir em tuas mãos, do Rubens, de toda essa equipe. Deus, coloca a minha vida em tuas mãos, te agradecendo, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos preparou. Esteja conosco, ó Pai. Nós sabemos que do coração do homem tem vários planos, mas é do Senhor que venha a resposta certa. Esteja conosco, ó Pai, aonde esse livro chegar sobre liderança, que seja um despertar na vida de cada um. Eu estou aqui, ó Deus, como seu instrumento usado na mão do olheiro. Faça de mim, ó Deus, o que quiser, como uma flecha na mão do valente, ó Pai. Deus. Esteja comigo, me abençoando, me livra de todo mal, é que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, João. Obrigado, Rubens. Na próxima quarta-feira, 19h, estaremos aqui com mais um RCTV News Podcast. Obrigado ao Thiago, obrigado ao Marcelo também aqui na nossa retaguarda. Uma excelente semana para você.
Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. Ô pai, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Olha, Samuel, o Brasil eu não sei, mas o cliente da Farmácia Prata 1 Rede Big Forte sempre ganha com a Copa do Mundo. Durante a competição, a cada R$20 em compra, cada cliente ganha um cupom e vai concorrer a uma TV novinha de 55 polegadas, além de outros prêmios. A Farmácia Prata 1 Big Forte também é farmácia popular, com remédio de graça para doenças como asma, hipertensão, diabetes, entre outras. Portanto, além de economizar, o nosso cliente ganha prêmios. Farmácia Prata 1 Big Forte, Avenida da Indústria 650, no Jardim Pérola. É o tipo de lugar que o verão escolhe para chamar de casa. Enquanto a cidade ferve, aqui o tempo desacelera. Sol, descanso, piscina e zero preocupação. Day-use, chalés, camping e detalhe, aberto todos os dias. Reserve o seu fim de semana agora e viva o verão do jeito certo.